Queridos amigos e queridas amigas, é com grata satisfação que estamos de retorno para estudar mais um capítulo do Evangelho. Estudo que estamos realizando atualmente no formato virtual, estudo que é patrocinado, isto é organizado e é apresentado na Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Portanto, é um estudo da Casa Irmã Sheila, em Salvador, Bahia, e que estamos fazendo nesse momento em formato, em modelo virtual. No dia de hoje, estamos a estudar o capítulo 28, capítulo intitulado Preces Espíritas, último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, a gente vai estudar hoje os itens 38 e 39. Vamos ler o texto. A hora de dormir. Em algumas traduções está na hora de dormir. Prefácio. O corpo repousa durante o sono, mas o espírito não tem necessidade de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende parcialmente da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, naquilo que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, aure ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus guias e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso às suas inclinações. Que aquele que se ache compenetrado desta verdade eleve o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono e peça o conselho dos espíritos bons e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham se juntar a ele nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Prece. A minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Que os bons espíritos venham ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo da guarda, faze que, ao despertar, eu conserve uma impressão durável e salutar desse convívio. Bem, o que poderíamos dizer em relação ao texto fabuloso de Allan Kardec? O sono é um fenômeno muito complexo, que envolve muitas nuances, muitas variáveis. Envolve variáveis orgânicas, elementos orgânicos que se operam no sono, envolve mecanismos ali de desinflamação do corpo. O sono é um processo também anti-inflamatório, né, que vai aliviar e proporcionar recuperação da dimensão material, dos aspectos físicos e fisiológicos da criatura. Enquanto o corpo repousa, há uma renovação celular, uma renovação neurológica, inclusive. Há toda uma ciência complexa para entender os mecanismos e os meandros do sono. E nem todas as coisas a gente ainda entende, ou a gente já entende totalmente, mesmo dentro do âmbito da ciência, mas há uma neurologia do sono, não é? Uma neurociência do sono, para a gente entender, e estou falando aqui em termos materiais apenas, ainda materiais, do ponto de vista biológico, do ponto de vista orgânico. O sono é um fenômeno muito complexo, inclusive apresentando alguns enigmas que ainda são desafios para a ciência, como é o caso, por exemplo, do sonambulismo, que é considerado um transtorno do sono, mas que ainda não foi totalmente compreendido e nem totalmente explorado pela ciência. Ainda dentro desse raciocínio, nós temos fenômenos como paralisia do sono, que ainda é um desafio, que ainda é intrigante para estudiosos da área. E também, dentro desse tema, não podemos desconsiderar os sonhos. Os sonhos também são
um material e uma matemática muito intrigante, muito desafiante. Não foi à toa que os sonhos, de um lado, foi considerado pelas ciências, digamos assim, mais biológicas, mais da área aí das ciências naturais, as ciências da fisiologia, da medicina, as ciências da neurologia de maneira geral, das neurociências, de maneira geral, considera o sonho como sendo um fenômeno alucinatório do cérebro que ocorre durante o sono. É assim que alguns estudiosos, inclusive, conceituaram o sonho no passado. Mas é impressionante notar como alguns sonhos parecem ter a ver com a vida de vigília, com a vida de relação, com a experiência do sujeito na vida material, na vida aí objetiva. Não foi à toa que os pais da psicanálise, a partir de Freud e os seus discípulos, todos eles dedicaram boa parte das suas vidas estudando sonhos e tentando entender os mecanismos do sonho. Freud, quando lançou a psicanálise no ano de 1900, ele lança a psicanálise a partir da publicação do seu livro A Interpretação dos Sonhos, ou Da Interpretação dos Sonhos, onde ele, inclusive, chama a atenção do cenário mundial e intriga os intelectuais e aqueles que seriam mais tarde os seus discípulos, né? Estabelecendo, a partir de então, dentro da teoria psicanalítica, que os sonhos são, dentro do conceito da psicanálise, manifestações de desejos reprimidos. A teoria psicanalítica centraliza, focaliza a libido e o desejo sexual como sendo a força motriz de todo o psiquismo. Para a conceituação da psicanálise tradicional, é a libido, que é a energia, é a força, é a pulsão, como se diz em psicanálise, básica que movimenta todo o psiquismo. Portanto, a energia psíquica é a libido para a visão psicanalítica e, portanto, do ponto de vista da psicanálise, o sonho é uma espécie de desabafo, vou colocar de maneira bem simples, desabafo, catarse, é um desabafo de desejos que foram reprimidos na vida objetiva, na vida material, e o sujeito então reprimiu aquilo e sonhou com aquele desejo reprimido, aquilo que ele gostaria de fazer, mas não pode ou não deve, e sonha com aquilo. E nesse sentido está associado à libido, porque para fora todo desejo tem a ver com a libido em última instância, né? Se é um desejo para comer, se é um desejo para fazer uma leitura, se é desejo para ouvir uma música, tudo tem a ver com aquilo que ele chamava de princípio do prazer, que remete em última instância à função sexual da criatura, portanto a libido. Libido aqui na psicanálise não é apenas o desejo erótico da prática sexual, mas é o que move o psiquismo de uma maneira mais abrangente. Sexualidade na visão freudiana tem uma conotação mais abrangente. Mas, ainda assim, é interessante pensar que são desejos que são reprimidos pela criatura e no momento que a censura psíquica, ou seja, o controle que o sujeito tem em relação a isso, a esses desejos, relaxa um pouco, porque no sono o ego está relaxado, portanto não está consciente, libera parte desse conteúdo reprimido que estava no inconsciente. E que, de alguma forma, embora tenha críticas e que nem todo mundo concorda, ou pelo menos não concorda totalmente, não concorda em dizer que todos os sonhos são assim, mas de alguma forma Freud tem razão, pelo menos em parte, porque há sonhos, certamente há sonhos, sem dúvida nenhuma, que são manifestações de desejos reprimidos. Há sonhos que são claramente coisas que a pessoa não pôde fazer durante a vigília, durante a vida concreta, e aí ele sonha com aquilo, fazendo aquilo que ele não fez. Pelo menos do ponto de vista literal. Mas a psicanálise se defende dizendo que mesmo aqueles sonhos que não parecem ser desejos reprimidos são, na verdade, deformação do conteúdo original, isso é, do desejo original que aparece de maneira distorcida, de maneira deformada. Não vamos entrar aqui por muita complicação, por muita complexidade, porque senão a gente se afasta demais do tema e ficamos aqui numa análise apenas psicanalítica e psicológica dos sonhos. Carl Gustav Jung, ainda dentro da teoria, vai dizer que os sonhos não são apenas desejos reprimidos, há desejos reprimidos, mas há também nos sonhos o inconsciente do sujeito sinalizando para alguma coisa. Ou seja, não é apenas uma coisa que eu reprimi e que de vez em quando aparece nos sonhos me gerando espanto ou desabafando, mas também tem coisas que eu não necessariamente reprimi, mas estão lá em forma de potencial e que o inconsciente durante o sonho sinaliza para mim.
Ou seja, não tem uma função apenas de liberação de tensões reprimidas, conceito da psicanálise freudiana, mas na concepção de Jung tem isso, mas além disso tem mais, que é determinados conteúdos que eu ainda não consegui descobrir em mim e que o inconsciente sinaliza para eu olhar para eles. Ou seja, uma função do inconsciente mais agregadora, no sentido de nos ajudar a nos conhecermos mais, né? Os sonhos, no entanto, têm aspectos fisiológicos importantes. As pesquisas, por exemplo, de Nathaniel Kleitman, entre outros, demonstrou que, por exemplo, pingando água na cabeça dos sujeitos que estavam dormindo, eles acordavam e boa parte deles relatavam sonhar com água. Ou então uma sirene que tocava e boa parte dos sujeitos relatavam sonhar com algum barulho de sirene durante os sonhos. Então tem um efeito também material e fisiológico, como também os efeitos da alimentação. O sujeito se alimenta e aí vivencia aquele fenômeno que é chamado por alguns de fenômeno feijoada, a liberação do gás carbônico do cérebro, etc. E o sujeito sonha, às vezes tem um pesadelo, que é efeito, às vezes, orgânico da alimentação. Não que não hajam pesadelos que tenha outra natureza, outra conotação, até a conotação espiritual, mas a gente ainda não chegou lá. A verdade é que os sonhos, portanto, são fenômenos muito complexos e por isso Freud, Jung, Adler, Erich Fromm, Ferenczi e tantos outros dedicaram boa parte das suas vidas para entenderem o sonho e para tentarem, pelo menos, compreender um pouco mais desse tema tão intrigante, tão difícil, tão fascinante. Ao lado disso, desses sonhos psicanalíticos, desses sonhos psicológicos, desses sonhos que são, às vezes, sinalizações junguianas ou desejos reprimidos freudianos, nós temos também sonhos que a literatura cultural e, sobretudo, a tradição religiosa, ao longo das épocas, menciona que são sonhos proféticos, são célebres os sonhos de Nostradamus, profecia, as visões em sonho e em vigília de João na ilha de Patmos, especialmente quando escreve o Apocalipse, ou então os grandes sonhos relatados pelo Antigo Testamento e também pelo Novo na Bíblia, mas especialmente os antigos sonhos da Bíblia hebraica, o sonho, por exemplo, de José, o sonho de Putifar no Egito, o sonho que interpreta pragas, interpreta determinadas profecias, os sonhos de alguns profetas que antecipam ocorrências, os sonhos que estão na literatura histórica de algumas personagens, como é o sonho de Calpurnia, a esposa de Júlio César, relatado por um historiador, o historiador Pausanias, que narra que Calpurnia previu e que disse ao marido que havia sonhado com ele sendo assassinado no Senado e ele não ligou, ignorou aquilo e foi para o Senado e foi assassinado com várias punhaladas no Senado romano ali, entre eles o próprio Brutus que o traiu. Então, nós temos, portanto, esses sonhos premonitórios que se repetem a miúde e seria exaustivo e tornaria o nosso contato longo demais aqui se eu fosse citar vários sonhos premonitórios e proféticos que apareceram ao longo da história, mas vale a pena citar alguns célebres. Abraham Lincoln, por exemplo, na sua biografia, há um relato de ele estar dormindo, ele sonhar um sonho terrível. Quando ele acorda assustado, a esposa fica um tanto surpresa e ele narra para a esposa o que havia acontecido e achou graça, porque ele sonhou que estava acontecendo um enterro ali na Casa Branca. E muita gente em volta do caixão, em volta da tumba, da sepultura, e quando ele se aproxima para saber do que se tratava, ele não conseguia, porque era tanta gente, até que ele pergunta a alguém: o que está acontecendo aqui? Ele disse: não, um enterro, um sepultamento. E quem foi que morreu? E alguém disse a ele: foi o presidente. E ele acorda e conta para a esposa. Naquele dia, ele será assassinado por John Booth, como a história aí relata. Sonhos, inclusive, registrados aí historicamente, né? Como entender esses sonhos proféticos? Carl Gustav Jung, em 1912, por volta de 1912, sonhou que estava fora do planeta Terra, no espaço sideral, e olhava o planeta Terra, e de repente uma onda de oceano se erguia alto e começava a tomar conta de toda a região da Europa, invadia aquele oceano, aquelas ondas todas tomando conta da Europa, e ele ficou estupidificado com aquelas regiões sendo invadidas por aquele oceano imenso que dizimava a população, dizimava o mapa que ele via do mundo na Europa. Ele acordou e diz: acabo de ter um sonho premonitório.
E esse sonho está me dizendo que dentro de algum tempo, a humanidade experimentará uma grande guerra mundial. 1912, 2 anos depois de 1914, estoura a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, Jung, inclusive, tinha alguns sonhos premonitórios muito interessantes em relação a essa experiência, mas não apenas sonhos premonitórios. O psiquiatra suíço, que ora negava fenômeno espiritual, ora ficava em dúvida, e toda a vida dele foi uma dúvida, um conflito, e por isso ele tentou solucionar com a teoria dos arquétipos, que ele coloca muito bem. Então, por exemplo, um homem que sonha com uma mulher, ou um modelo de mulher, Maria de Nazaré, Iemanjá, etc. No fundo, são arquétipos de um modelo de mulher que é o seu lado feminino que aparece nos sonhos, né? É o seu lado feminino, portanto. Mas, para nós espíritas, pode ser que o sujeito esteja encontrando-se com um ser luminoso e o cérebro decodificou como Maria Santíssima, como alguém assim, grandioso. Mas ele interpretava como a teoria dos arquétipos. Jung vai ter fenômenos extraordinários, né? Conta os biógrafos dele que um dia um amigo dele morreu, ele foi pro enterro, e nesse dia ele sonhou com um amigo morto, que levava ele pelo braço até a sua casa, levou até a biblioteca, e quando ele acordou, depois do sono, que ele mostrava uns livros na biblioteca, ele fez a mesma viagem. Ele despertou, esperou amanhecer, foi até a casa do amigo, a viúva o atendeu, ele pediu para ir à biblioteca, foi até a biblioteca, era uma biblioteca particular que o amigo tinha, e lá, da segunda prateleira, de baixo para cima, haviam 5 livros encadernados em tom vermelho que ele viu no sono e agora confirmava. E um deles, do escritor Émile Zola, que ele viu. Quando ele retirou, estava o título A Herança dos Mortos. Jung vai dizer como é que o meu inconsciente saiu do corpo e foi lá e viu coisas que depois eu confirmei. Será que o inconsciente tem uma parte que não é tão inconsciente assim, que sai do corpo e tem consciência e registra coisas e depois volta ao corpo? Será que tem uma parte em mim que consegue sair do corpo e não é corpóreo? Ele ficava nessas dúvidas sem conseguir na vida inteira dele encontrar uma solução total. A solução que ele deu foi o inconsciente coletivo e a teoria dos arquétipos. Em alguns momentos, ele sonhava com lugares na Europa que ele nunca tinha ido, e quando ele viajava de trem e ele descia nos lugares, ele dizia: eu estive aqui em sonho, eu vi isso, vi aquilo outro, e ele conseguia conhecer porque já tinha sonhado com aqueles lugares, né? Dante Alighieri, que escreveu o livro A Divina Comédia, levado em sonho durante o corpo adormecido, fora do corpo, por Virgílio aos infernos. Voltava ao corpo e escrevia a Divina Comédia. Divina Comédia, que é considerada a obra mais notável da humanidade nesse gênero, e narra o historiador e escritor Boccaccio, personalidade célebre da cultura medieval e insuspeita, que quando Dante morreu, o seu filho mais velho, Flávio Jacopo, ele sonhou com o pai, que apareceu durante o sonho, pediu para o acompanhar e o levou até a casa onde Dante morrera, e ali, atrás de uma cortina, apontou para a cortina e diz: aqui está, apontando para a cortina, atrás dela está o resto do meu livro, A Divina Comédia. Porque os últimos capítulos, os 13 cantos do céu, que é o encontro dele com Beatriz, estavam perdidos e a Divina Comédia estava numa obra incompleta. Jacopo, ao despertar, foi até a casa do seu advogado testamenteiro e com ele foi até o local que ele foi durante o sono. E chegando lá, atrás da cortina havia um cofre, ele retirou, ele abriu o cofre, estava lá o resto da Divina Comédia, em seu gênero, a maior obra da humanidade. Há outros fenômenos interessantes também dessa natureza, que são fenômenos impressionantes, como é o caso da bicorporeidade, em que indivíduos estão em um lugar e parecem sair do corpo, entrando numa espécie de torpor de consciência corporal para aparecer em outro lugar e aí já materializados, fenômeno que a doutrina espírita explica muito bem, quando o espírito com seu corpo plástico, com seu corpo astral, com seu psicossoma, com seu duplo fluídico, com o corpo bioplásmico, com o corpo vital, corpo sutil vital, corpo espiritual. Essas são as várias denominações, vários nomes que o perispírito, estudado por Allan Kardec, recebeu ao longo dos tempos. Corpo astral, psicossoma, corpo bioplásmico, corpo vital e assim por diante.
O perispírito, portanto, sai do corpo e pode assumir expressões materiais, expressões mais densas, pode alterar as suas propriedades a ponto de se tornar tangível e palpável, materialmente falando, por um fenômeno muito raro, que é o fenômeno da bicorporeidade. A tradição histórica registra o fato de Santo Antônio de Pádua, esse notável Fernando de Bulhões, esse homem maravilhoso que é um dos apóstolos da caridade na Idade Média, discípulo de São Francisco, vai estar fazendo uma missa em Pádua, na Itália, ministrando a missa até que ele para, experimenta um certo torpor, fica pálido, sai do corpo e é visto naquele dia e naquela hora, a quilômetros de distância, na cidade de Lisboa, em Portugal, onde o seu pai estava sendo condenado à morte por um homicídio, crime que ele não havia cometido. E de repente Santo Antônio aparece, apresenta-se ao tribunal, demonstra que o pai não havia cometido o crime, aponta o criminoso, demonstra quem é o criminoso, para a surpresa geral, e depois se despede e desaparece naquele mesmo dia, naquela mesma hora que ele estava ministrando a missa ali em Pádua. Eurípedes Barçanufo, aqui no Brasil, no começo do século XX, também viveu fenômenos dessa ordem. Muitas vezes ele parava ali e ficava estatelado, e ia para um local, há um caso célebre de Eurípedes, que ele estava assim, na aula, ele parou e disse: espera aí que eu tenho que atender uma mulher que está em trabalho de parto, eu preciso ajudá-la, porque ela está tendo bebê, está com complicações, ela pode morrer no parto. E ele parou, ficou assim, torpor. Os alunos da escola Allan Kardec, onde ele ministrava, a escola por ele, erguida, já conheciam essas coisas de Eurípedes, e de repente ele voltava e disse: ah, muito bem, o marido dela está chegando aí. De repente chega um homem a cavalo, dizendo que estava andando a não sei quantos quilômetros de distância, e pedindo ajuda a ele, para que ele pudesse ajudar a sua esposa, que estava com um problema aí de complicação na gestação, no parto. Ele disse: eu já fui lá, já estive lá e já ajudei. Chico Xavier também viveu fenômenos dessa natureza. Eurípides Barçanufo viveu isso várias vezes, vários fenômenos, mas Chico Xavier também viveu um fenômeno dessa ordem. Diz os seus biógrafos, especialmente Ramiro Gama, que um dia ele estava recebendo um prêmio em uma instituição, estava sendo condecorado, um prêmio de honra, e as pessoas fazendo homenagem a ele, etc., até que alguém embriagado entrou com a arma na mão, totalmente transtornado, talvez assediado por espíritos perversos, se aproximou do próprio Chico, apontou a arma e ameaçou lhe matar. E começou a apontar a arma para Chico, para as outras pessoas, dizendo que era um assalto, etc., totalmente embriagado. E Chico parou, concentrou, ficou pálido como ele ficava também. E de repente chegam os policiais e pegam um homem e rendem um homem. E quando os policiais estavam saindo, um deles diz assim: fulano, não é esse sujeito que foi lá e foi nos chamar lá? Como é que ele chegou antes da gente, já que a gente estava de carro e ele estava a pé? Chico Xavier tinha desprendido e tinha ido lá e buscado ajuda, com os policiais se materializando. São fenômenos muito raros, quase sempre ou sempre produzidos por espíritos muito sublimes, que estão acima da matéria e, portanto, conseguem dominar mais essa viagem astral, essas experiências, pouco compreendidos na ciência até hoje. Há um estudo muito bom de Charles Tart, parapsicólogo e psicólogo, um dos pioneiros da psicologia transpessoal, que estudou esses fenômenos dessa ordem, que é uma das autoridades nesse sentido, mas que ainda é incipiente na ciência para entender totalmente essa proposta, né? Proposta essa que foi vivida pelo apóstolo Paulo. Paulo diz nas suas epístolas que foi arrebatado até o terceiro céu. Na verdade, ele fala de um homem que ele conheceu que foi arrebatado ao terceiro céu. E Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra-prima Paulo Estevão, escreve esse bastidor, que foi o que aconteceu. Ele adormeceu, saiu do corpo e visitou uma região sublime da espiritualidade, onde foi recebido por Estevão, o seu antigo inimigo e agora guia espiritual, e Abigail, a sua noiva amada, que havia morrido fazia pouco tempo. Os dois abraçam-no, ele chora, aconselham-no, e ele volta ao corpo com aquela presença de contato que nunca mais vai esquecer, e escreveu mais tarde, 14 anos depois, na Epístola aos Coríntios: conheci um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céus, e lá se disse coisas que não se pode falar. Ele estava falando dele mesmo. A proposta espírita fala sobre esses fenômenos, que é um fenômeno da emancipação da alma. E aqui, agora a gente está indo para o estudo realmente do Evangelho, porque o estudo nosso é o Evangelho. Eu estou fazendo essa introdução, mas o estudo nosso não é de
teoria de fenômenos, não é teoria de sonhos, e não é um estudo doutrinário filosófico. É um estudo doutrinário, sim, tem que tocar nos pontos doutrinários, mas como é o estudo do Evangelho, o estudo do Evangelho se volta mais para a parte moral, para a parte existencial, para a parte interior. Mas eu precisei fazer essa introdução para dizer que a doutrina espírita explica que esse fenômeno é um fenômeno geral, o fenômeno da emancipação da alma. A capacidade de sair do corpo. Os exemplos que eu citei é porque são capacidades maiores e mais intensas, mais agudas de sair do corpo. Mas todos nós, explica a doutrina espírita, quando adormecemos, saímos do corpo, ou temos pelo menos essa capacidade. Esses fenômenos raros são chamados de desdobramento ou desdobramento da personalidade, como se queira, alguns abreviam desdobramento anímico, desdobramento psíquico ou desdobramento medianímico, né? Na verdade é uma capacidade não mediúnica, mas anímica. Sair do corpo é anímico, não é mediúnico, né? Porque é da próprio sujeito. O que é mediúnico é quando eu estou no meio. Médium é o quê? É aquele que está no meio. Psicografia é médium. Médium de psicografia. Por quê? Porque recebe a mensagem. Mas o pensamento meu, o pensamento que é meu, é anímico. O pensamento que os espíritos me sugerem, me intuem, já é mediúnico. O médio é aquele que está no meio. As capacidades da própria alma do sujeito é anímico. Portanto, sair do corpo, eu não preciso dos espíritos para sair do corpo. Não é mediúnico, é anímico. Agora, quando eu saio do corpo, entro em contato com os espíritos e mais tarde volto ao corpo e transmito um recado, já estou no meio. Já é médium. Então, tem a ver com esse conceito. O desdobramento, a saída do corpo, portanto, é um fenômeno anímico. Fenômeno esse que, ao longo das gerações, das épocas, o sujeito vai treinando sair do corpo e, embora seja anímico, não seja mediúnico, ele vai treinando as possibilidades de expandir para depois treinar e desenvolver os potenciais mediúnicos. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista evolutivo, essas capacidades da alma se misturam em uma coisa só. Por isso que André Luiz chama de medianímico, porque em todo fenômeno mediúnico há componentes anímicos. E em muitas ocasiões anímicas, há também interferências mediúnicas. A gente separa para entender de maneira diferente, mas na prática as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, as capacidades anímicas muitas vezes são ensaiadas e expandidas, a capacidade psíquica do próprio encarnado, para depois ele desenvolver potenciais mediúnicos. Há uma obra de Ivone Pereira chamada Devastação Invisível e também Recordações da Mediunidade, que ela explica sobre isso, inclusive com a mensagem de Bezerra de Menezes, que explica isso, que os potenciais mediúnicos às vezes começaram com potenciais anímicos. Muitas vezes começaram com potenciais anímicos. O médium tem uma capacidade de expandir o perispírito para assimilar o ambiente, a atmosfera espiritual e as mensagens dos outros espíritos. O médium ostensivo tem uma capacidade maior de elastecer, de expandir esse campo para captar o campo espiritual. Essa capacidade de expandir é anímica. Agora a capacidade de receber, de transmitir o recado já é mediúnica. Então, onde um acaba e outro termina, é bastante complicado a gente aqui precisar. O desdobramento chamado consciente são esses que eu citei aqui. De saída do corpo, de ir para um local, de confirmar, depois voltar. O desdobramento lúcido. Ou então a bicorporeidade, que é mais raro ainda. São fenômenos raros. Todo mundo vive desdobramento. Todo mundo vive a emancipação da alma. Todo mundo vive a liberação parcial do corpo, porque o sono, diz o espírito Joana de Ângeles, ninguém vai ficar sem dormir agora não, tá? Mas o sono é um treinamento para a morte. Todo dia o sujeito treina para a morte dormindo, porque durante o sono a alma se libera parcialmente. Na morte a alma vai se liberar totalmente. A gente se liberta do corpo parcialmente, mantendo alguns laços com a matéria. É um treinamento para o momento que a gente vai se libertar totalmente. Então, é por isso que Allan Kardec vai dizer que esses fenômenos têm uma propriedade, tem um fenômeno, tem uma base só, que é a capacidade de saída do corpo, mesmo que seja uma saída consciente. A clarividência, a visão à distância, quando o sujeito vê à distância, também essa capacidade da alma de visualizar, que é expandir. Não necessariamente expandir, perder a consciência e dormir. Em alguns casos sim, em outros não. Mas todo fenômeno tem a ver com isso. Então, sonambulismo, êxtase, essas coisas que Allan Kardec examina no capítulo Emancipação da Alma do Livro dos Espíritos, fala sobre isso. Fala sobre essa capacidade de expandir, de se liberar, de entrar na vida espiritual, de conseguir se liberar dos vínculos da matéria. Ora,
Os sonhos, na visão espírita, portanto, tem conteúdo psicológico, as preocupações do sujeito, as coisas que o sujeito acumula, os seus conflitos, as suas paixões, as suas inquietações. Nesse sentido, a gente dá razão a Freud e à psicanálise em parte, mas também tem sonhos que não são sonhos, são vivências fora do corpo, são vivências espirituais. E na maioria das vezes, o que acontece com a gente, na maioria das vezes, a população geral, é misturar preocupações da vida terrena com as vivências que o sujeito tem no mundo espiritual. Então o indivíduo sai do corpo, leva as preocupações de encarnado e mistura e distorce preocupações de encarnado com as vivências e os contatos que ele está tendo no mundo espiritual. E por isso que quando volta ao corpo, o cérebro, que é um aparelho de carne, densa, pesada e com pouca capacidade de assimilar toda essa experiência de 8 horas, por exemplo, de sono, registra às vezes uma lembrança ou outra, uma cena ou outra, mas registra alguma coisa e por isso às vezes deforma e distorce coisas que a gente vive no mundo espiritual, misturado com as preocupações, daí os sonhos às vezes parecem bizarros, não tem pé nem cabeça, os espíritos vão dizer que todo sonho tem um sentido. Agora, nem todo sonho tem um sentido para o sujeito encarnado, para o ser humano, mas às vezes tem um sentido para o espírito que está ali, né? Quantos sonhos, né? A gente vê, por exemplo, na obra de André Luiz, Raquel e Adelino esperando um filho para reencarnar, né? E esse filho que seria mais tarde reencarnar, Segismundo, era um inimigo pessoal de Adelino. No passado, Segismundo matou Adelino para ficar com Raquel, que seria sua futura mãe. Adelino e Raquel estão casados, e aí, quando eles vão dormir, o casal sai do corpo, né? Ambos preparando-se para ter um filho, se programando para ter um filho, e quando sai do corpo, quando Adelino sai do corpo e vê Segismundo, seu inimigo do passado, que foi assassinado por ele, quando Adelino vê Segismundo, sai correndo, mergulha no corpo e desperta, porque não queria entrar em contato. Tal é o asco. E Segismundo dizendo, Adelino, me dê uma chance, me permita reencarnar por meio de vocês, ser filho de vocês, eu vou fazer diferente, eu vou ser um filho dedicado, eu vou tentar agora fazer o bem, me reabilitar com você do mal que ele fez no passado, etc. E Adelino tomava pavor, saía correndo e mergulhava no corpo e despertava. Sabe o que ele sonhava? O que ele dizia com a esposa? Eu sonhei com um mendigo, mas esse mendigo ficava me pedindo esmola, e eu achava ele asqueroso, e corria dele porque achava que ele podia me fazer mal. Olha o sonho que ele teve, né? Uma outra obra de André Luiz narra uma briga de vizinhos, né? Uma situação que tem remanescente de vidas passadas, duas pessoas que não simpatizavam e pegou as duas pessoas e botou para doutrinar. E os espíritos ficaram ao redor, né? Mas quando um dos dois se aproximou demais, o outro não aguentou, saiu correndo. Os espíritos bons fizeram um círculo para cercar, mas mesmo assim ele conseguiu romper a barreira, saiu correndo e mergulhou no corpo. E acordou. E ele narrou a esposa o seguinte: eu estava numa delegacia, os policiais fizeram um círculo e me colocaram na frente de um bandido perigoso. Eu consegui sair, corri e aí eu despertei. Mas era pavoroso. Olha como o cérebro dele decodificou, como as impressões dele. Então, eu estou narrando tudo isso para dizer o seguinte: o tema nosso de prece na hora de dormir e a explicação de Allan Kardec fala sobre tudo isso, das faculdades que o espírito goza quando fora do corpo, mas fala, sobretudo, de uma higiene espiritual durante o sono. Esse é o nosso tema, uma higiene espiritual durante o sono. E é por isso que eu preciso aqui enfatizar. O estado de pré-sono é um estado precioso que a gente precisa desenvolver. O sujeito que vai dormir conservando muitas preocupações. É claro que é inevitável, às vezes a gente tem preocupação, a gente teve algum aborrecimento, teve algum conflito e mais amargurado, mais angustiado. É natural, é o lado humano de todo mundo. Mas se o sujeito vai e fica conservando, e fica alimentando, fica vitalizando, como é que vai ser o sono dele? Né? Os neurologistas falam muito de higiene do sono, alimentação que não desperte, não tomar cafeína se você tem dificuldade de dormir, alguns alimentos, façam higiene do sono, desliga as luzes para que o hormônio do sono seja liberado no escuro e você possa dormir melhor, tome um banho quente para que quando você sai tem um choque térmico, sua temperatura diminui e você fica com frio, e o frio remete a sono, porque as noites são mais frias, o homem do paleolítico ancestral dormia no relento, no frio, e quando vem o frio a gente tende a sentir mais sono. Tudo isso são mecanismos de higiene do sono material que ajudam, né? Mas a gente só está cuidando do corpo. E a higiene do sono espiritual é o texto de Allan Kardec na hora de dormir, né? Que fala sobre isso. O sujeito que vai, por exemplo, para a cama, se aconselhar
com travesseiro. Travesseiro nunca foi bom conselheiro aqui pra nós. Que fica ali com aquelas fixações perturbadoras, acumulando, alimentando muitos conflitos, é muito perigoso. É muito perigoso, é muito delicado. Ou então aqueles que vão e ficam cultivando pensamentos perturbadores, cultivo de ódio, de desejo de vingança, cultivo de rebeldia, de revolta, de não aceitação em relação a algumas coisas da vida. Ou então apelam para fantasias muito vulgares, né? Para, por exemplo, o apelo do erotismo, da sensualidade antes de dormir de maneira excessiva. Não que a gente não possa ter fantasias sexuais, todos nós podemos ter fantasias sexuais, todos nós podemos ter o lado humano de cada um. Não estou contra o indivíduo também romantizar e ter o lado humano, de fantasiar, de idealizar. A realidade e as características de cada um faz parte da subjetividade. Mas se a fantasia é excessiva, se a fantasia é muito perturbadora, se o cultivo de uma fantasia erótica, sexual, se o indivíduo apela para o consumo de uma pornografia, do excesso de toda sorte, é claro que quando ele adormecer, para onde ele vai? Os espíritos André Luiz e Filomeno de Miranda narram inúmeros casos nas obras dele do sujeito sair do corpo e como ele está mentalizando uma coisa, ele sai do corpo e os bons espíritos não podem ajudar. Certa vez André Luiz queria até se meter e o mentor disse assim, mas ele não quer a nossa ajuda. Se a gente quer ver, vamos tentar, vamos ajudar. Ele não quis. O sujeito não quis. Não quero ajuda de vocês, não quero pôr. E foi para aquilo que ele queria. Por quê? Porque como ele dormiu cultivando aquilo, ele saiu e quis cultivar aquilo. Deu prosseguimento porque a vida do espírito é a vida do psiquismo, aquilo que a gente alimenta mentalmente. E ele foi arrastado e se juntou aos espíritos perturbadores que queriam aquilo. Então, se eu cultivo, por exemplo, no caso do erotismo, para onde eu vou? Para casa de prostituição, para núcleos de perturbação, para núcleos de cultivo ao vício, porque eu quis isso. E aí o mentor diz assim para André Luiz, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dele, ele não nos chamou. Ele quis aquelas companhias e quis ir para lá. A gente não pode violentar a liberdade dele, porque nesse estado, se a gente pegar ele e colocar em outro lugar equilibrado, etc., ele nem vai se adaptar. Porque ele não quer, ele necessita ainda, ele quer, é a preferência dele. Olha só. Então, Filomeno de Miranda, numa obra chamada Temas da Vida e da Morte, capítulo Vida, Sono e Sonhos, ele vai dizer o seguinte, que há verdadeiras hipnoses durante o sono. Meus amigos, há processos de hipnose. E Filomeno de Miranda vai dizer, às vezes, crimes que são executados no plano material foram arquitetados no plano espiritual. E os sujeitos que cometeram o crime foram retirados do corpo, levados a verdadeiras organizações criminosas e foi feita uma lavagem cerebral neles. Processos de hipnose e de indução para que quando eles voltassem no corpo, uma hora eles cometessem o crime. Por quê? Não que seja de graça, porque os encarnados já pensavam naquilo, já cultivavam aquilo, já cediam espaço para aquela ideia, já era uma tentação, e como não tinham brechas morais, brechas emocionais, vivenciaram isso. Ivone Pereira saiu do corpo certa vez, no Rio de Janeiro, e viu uma comunidade espiritual ali do Rio de Janeiro, de espíritos ociosos, perturbadores, etc. E ela se aproximou, e ela tentou ajudá-los, né, fora do corpo, e um deles pegou no braço dela e segurou. E disse, você vai quebrar o braço, você vai quebrar o braço, você vai quebrar o braço, numa hipnose. E ela começou a orar, Charles, o seu guia espiritual, retirou, ela voltou ao corpo, e quando ela despertou, ela já estava ainda com a dormência no braço. E Charles disse, se você não tivesse defesas psíquicas, se você não tivesse recursos psíquicos que protegessem você, você não ficaria só com essa dormência, essa dor no braço. Você não ficaria aí. Se você tivesse brechas morais, se você cultivasse aquelas perturbações deles, se você cultivasse uma vida desequilibrada, você sintonizaria com eles, a hipnose faria efeito em você, e quando você voltasse ao corpo, aconteceria qualquer acidente e você iria quebrar o braço mesmo, por uma indução hipnótica. Então, tudo isso acontece. Por outro lado, aulas, seminários, palestras, estudo como esse do Evangelho, muito melhor, é claro, estudo de tudo que é de espiritualidade, de beleza, de cultura, de boas ideias, a gente aprende no mundo espiritual e volta ao corpo conservando melhor ou menos, mais ou menos a lembrança. Daí a nossa espiritualização, a nossa higiene mental, uma leitura edificante, a nossa limpeza psíquica,
ajuda a me conectar com os bons espíritos, a chamá-los para me ajudar e a escolher ir com eles. Imagine eu ir com eles, com o anjo da guarda, etc. E essa limpeza psíquica ajuda a eu estar viajando com eles, bem acompanhado, dando prosseguimento, desenvolvendo os meus potenciais. Mas para isso eu tenho que me aproximar psiquicamente deles, fazendo silêncio interior, fazendo recolhimento, tendo concentração, exercitando a concentração, etc. E a prece é o recurso que está melhor à nossa disposição. A prece é o recurso que está em minhas mãos, que eu posso usar a qualquer momento, que eu posso utilizar a prece para acessar o meu interfone. Enquanto eu não espiritualizo, enquanto eu estou no processo ainda, porque eu também não vou me espiritualizar de um dia para a noite, enquanto eu não consigo a espiritualização logo, a iluminação, que seria ideal, eu já estou em contato com o alto, e aí, ao adormecer, eu saio do corpo e ir para o alto. Enquanto eu não consigo isso, a prece é aquele recurso que eu tenho que faz a limpeza psíquica e me ajuda a contactar cada vez mais, a ter esse acesso com eles, a ter esse contato com eles, para ir me habituando a guardar alguma lembrança, a assimilar melhor as instruções que eu recebo do mundo espiritual e a voltar ao corpo guardando alguma lucidez da vivência que eu vivi, da experiência que eu tive. E afinal de contas, como conclui Joana de Ângeles, em uma das suas obras de mensagem, ela vai dizer, afinal de contas, você não sabe se essa viagem que você faz pelo sono, você vai voltar. Às vezes, pode acontecer de você viajar durante o sono, o laço se romper e você desencarnar. Se você orar antes do sono, se você se preparar espiritualmente ao fazer essa viagem e o laço se romper, porque ninguém tem garantia que durante o sono vai voltar ao corpo. Ninguém tem garantia que não haja uma ruptura. Não tô querendo amedrontar ninguém, claro. E é claro que se chegou nesse momento é porque chegou a hora. Ninguém vai ficar com medo de dormir por conta disso. Nada disso. Mas como ninguém tem garantia que vai voltar, e um dia isso pode acontecer, há algumas pessoas que morrem dormindo. Se acontecer, eu tiver orado e tiver em sintonia com os benfeitores, eu desencarno mais suave, eu desencarno bem, eu desencarno mais amparado do que eu, por exemplo, viajar com um pensamento perturbador e de repente romper o laço. Como eu vou ficar? Vai ser mais difícil o meu processo de libertação da matéria e de despertar para a vida espiritual. É isso que o nosso tema quer dizer no dia de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.